E interessante porque quando a gente começou a falar, né, do agro, que o agro provoca, né, todos esses males aí, todos esses danos para o país, e ao mesmo tempo só sobrevive com subsídios, com recursos públicos, etc. Eu recebi muita mensagem no Instagram, no Twitter, das pessoas falando assim: você é louca? Você come o quê? Aí outro dia eu até respondi. A pessoa falou assim: você não vai comer hoje, porque você está falando contra o agro que sustenta o Brasil, uma coisa assim, assim. Aí eu falei assim: não, eu vou comer. Eu vou comer comida de verdade produzida pela agricultura familiar. Porque quando eu estou falando do agro, eu não estou falando do pequeno produtor. E muitos pequenos produtores acharam, né, que eu estava falando deles. Para você ver como a propaganda, a ideologia, ela é tão forte que mesmo que na Globo apareça uma propaganda de um grande latifúndio e aquilo é o agro, o sujeito que tem um sítio, que com a família, às duras penas, sem recurso, sem financiamento, está tentando sobreviver, de produzir ali alguma coisa, ele incorpora ideologicamente que ele é o agro. Entendeu? E ele não percebeu que existe essa contradição. É a mesma coisa que a gente estava falando do grande empresário e o pequeno empresário. O pequeno empresário, muitas vezes, ele está defendendo uma pauta que não é a dele. Porque ele está sendo massacrado por aquela pauta que ele está defendendo. Né? Ele está sendo impedido de avançar, né? Porque a ideologia funciona dessa forma. Sim, é que eu acho que a mensagem também chega assim: o empreendedor é o malvado. E aí o cara que é um pequeno empreendedor, ele ouve, pô, então sou eu. É porque a mensagem tá chegando também meio seca demais no cara, né? Pra ele parar pra refletir de quem que tá sendo falado, né? Isso, porque também tem... isso é uma coisa que eu mesma tenho dificuldade, tô aprendendo nesse processo. Porque as pautas que a gente defende, dificilmente dá para defender em 1 minuto. Porque você tem que explicar o porquê. Você tem que dizer, por exemplo, que quando alguém chama, categoriza, né, como a Globo faz, de empreendedorismo, você tem que dizer o seguinte: minha gente, empreendedor só pode ser o grande capitalista. Aliás, isso aí é teorizado por um economista liberal também, que é o Schumpeter, que vai dizer quem é o empreendedor. O empreendedor é o cara que tem o capital. Se você está fazendo um negócio para se virar, para ter uma alternativa de renda, para ter uma alternativa de sobrevivência na sociedade, teoricamente você não é um empreendedor, você é uma pessoa que, inclusive, nas estatísticas, até um período anterior, não era chamado de empreendedor, era chamado de trabalhador por conta própria. Trabalhador autônomo, né? Autônomo. Era, olha, até a nomenclatura eles vão mudando, que é para confundir todo mundo. Então, quem é o empreendedor? É o grande empresário. Quem são as outras pessoas que estão tentando vender seu próprio produto ou seu próprio trabalho, mas sem ser empregado? É o trabalhador por conta própria, é o trabalhador autônomo. Aí eles mudam essa nomenclatura e jogam todo mundo na categoria de empreendedor. Para quê? Para o pequeno defender o grande. Ele não vai conseguir virar o grande se ele não se colocar na posição que ele realmente é, um trabalhador por conta própria. Ele é um trabalhador autônomo. E as políticas públicas para esses dois grupos são diferentes. Um trabalhador por conta própria, um trabalhador autônomo, tem que ter política pública, tributária, por exemplo, diferenciada do empreendedor. Né? Mas é sempre uma complicação em termos de terminologia. Eu costumo dizer, e minha tese de doutorado eu falei um pouco sobre isso. A economia, ela é hoje a nova missa em latim. Na Idade Média, a estrutura de poder feudal, ela se baseava na ideia de que os nobres, eles podiam viver do trabalho dos servos e camponeses, porque eles foram escolhidos por Deus. Né? E quem é que determinava isso? A Igreja Católica. E como é que sabia que a Igreja Católica? A Igreja Católica se comunicava lá com o céu e na missa passava isso para a população, em latim, que ninguém entendia nada. Né? Mas ninguém entendia nada e falava, bom, se eles estão falando, né?
Se Deus falou, tá falado. Tá falado. Se Deus fala em latim e essa pessoa aí tá falando, então deve ser isso. A economia é exatamente isso agora. Ninguém entende nada. Né? Porque todos os dias, quando alguém começa a entender alguma coisa, eles mudam o termo para não entender mesmo. Mas se eles estão falando, eles que estudam tanto, eles que sabem das coisas, deve estar certo, né? Uhum.